É isso. É isso aí, meus camaradas. Sei que talvez a mão cobriu aí, mas vamos aí com mais um vídeo aí. Vamos falar aqui sobre uma temática interessante, que eu acho que ela é bem bizarra, sobre um evento que aconteceu para uma que marcou uma geração inteira, uma coisa inacreditável, como você vê que uma única faixa etária da sociedade em um único país interpretou e teve uma experiência, uma memória implantada na cabeça dessas pessoas, totalmente diferente de pessoas da mesma idade, ou de idade diferente do mesmo país, ou de pessoas da mesma idade, da mesma faixa etária em outros países e outras regiões. Muito estranho isso. Eu me refiro ao que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Para quem lembra, que foi um dia trágico por conta daquele momento que marcou, né, a história da humanidade, que foi o atentado que aconteceu nas Torres Gêmeas, no World Trade Center. Só que aqui, na maior parte do mundo, né, se tem só essa memória, né? Quando se pensa no 11 de setembro, as pessoas se lembram. Nos Estados Unidos tem uma memória muito mais traumática, né? Muitos ali, inclusive, vivenciaram aquele momento. Outros não, estavam fazendo outras coisas e foram surpreendidos com aquela terrível notícia. Porém, em outras partes do mundo, fora dos Estados Unidos, as pessoas estavam vivendo suas vidas, fazendo seja lá o que for, e foram surpreendidos com esse noticiário mostrando isso. Só que no Brasil, a memória das pessoas em relação a esse evento, ela é bem diferenciada, porque você vai ver uma memória, principalmente nas pessoas que estão ali na faixa etária dos 6 7 anos de idade. Então, esse fato no Brasil, para uma geração inteira, entre os 6 7 anos, pelo menos 7 8 anos de idade, e até os 19 20 anos, é uma geração que era fanática por Dragon Ball Z, que naquele momento estava na saga do Majin Buu. E muitos têm uma memória bem diferenciada do resto do mundo do que aconteceu naquele dia 11 de setembro de 2001. Enquanto que no mundo inteiro as pessoas se lembram só do ato, do atentado, no Brasil as pessoas lembram muito do episódio Dragon Ball Z, que eles acreditam e juram de pé junto que esse episódio passou na Globo naquele dia. Supera os poderes do Super Saiyajin fase 2. Então, meus amigos, a maior parte, né, das pessoas acreditam e nada consegue fazer eles não acreditarem que esse dia do 11 de setembro eles estavam vivendo esse momento histórico aí do Dragon Ball Z. Já foi entrevistado várias pessoas nessa idade aí, que era dessa geração que assistia esse anime, e a maioria deles não consegue dizer a memória deles todos quando são perguntados a eles assim: o que vocês estavam fazendo quando
aconteceu o atentado no 11 de setembro. Todos dizem que estavam assistindo Dragon Ball Z e era esse episódio. E de repente, no meio do episódio, ou em algum momento do episódio, houve um plantão interrompendo a transmissão desse episódio e dando a notícia ali do ataque do 11 de setembro, que marcou brutalmente a história da humanidade, mas que no Brasil se tornou meio que algo que atrapalhou a memória, né, coletiva. Não é a memória de uma, duas, três pessoas, é a memória coletiva de uma geração inteira de jovens que tem essa memória implantada de que o 11 de setembro foi um acontecimento que atrapalhou o tão esperado episódio da transformação do Goku em Super Saiyajin 3. Isso é algo inacreditável na história da humanidade, porque é conhecido como efeito Mandela, né? Depois todo mundo já sabe o que é o efeito Mandela, que é uma situação que aconteceu que uma determinada pessoa acreditava que o Nelson Mandela tinha morrido e falou que Nelson Mandela tinha morrido e ele não tinha morrido na época, e começou a perguntar para várias pessoas se as pessoas que eles achavam se Nelson Mandela estava morto ou vivo, e a maioria das pessoas diziam que ele tinha morrido na prisão, que ele virou uma espécie de mártir, e na realidade não é a verdade. Na realidade, o Nelson Mandela não morreu, né? Não estava morto naquele momento que foi feita essa pergunta. E isso ganhou esse nome, né? De efeito Mandela. E algo que se repetiu na história da humanidade em vários outros casos, né? Como quanto a o Pokémon, né? Muitos perguntam, e aí, o Pikachu, ele tem... Qual é a cor do rabo do Pikachu? Como é que é o rabo do Pikachu, a cauda, né? Todos falam que a cauda do Pikachu tem uma ponta preta. E na realidade, se você for analisar, o Pikachu não tem o rabo com a ponta preta. Na realidade, as orelhas dele têm as pontas pretas. Mas a maioria das pessoas tem uma memória fiel que eles não conseguem não acreditar que o Pikachu não tem a ponta do rabo preto. Eu mesmo, na minha memória mesmo, tenho essa memória, essa ilusão de que eu acredito fielmente que o Pikachu acreditava, né? Até antes de ver isso aí, né? Que o Pikachu tinha a cauda, a ponta preta. Outra memória muito interessante é a memória do coletiva. Isso é já para quem gosta de filme, pessoas mais velhas, né? Quem assistiu o clássico, né? Do Roman Polanski, o Bebê de Rosemary, de 1968, a maioria das pessoas acreditam totalmente que no filme aparecia o bebê e que mostrava os olhos dele. A maior parte das pessoas tem essa memória de... Alguns falam que o bebê tinha chifres, outros falam que o bebê tinha... A maioria fala que o bebê tinha olhos vermelhos ou amarelos, com aquelas pupilas dilatadas parecendo de gato. E na realidade o bebê nunca foi mostrado no filme. E as pessoas têm essa memória fabricada, né, implantada, essa falsa memória de que o bebê aparece no filme. Então, assim, é um efeito Mandela. Mas o mais engraçado, eu digo, é essa questão que aconteceu com Dragon Ball Z, porque eu mesmo tinha também essa percepção de que naquele dia eu acordei, fui tentar assistir o episódio, e o episódio foi interrompido pelo o plantão, né, do ataque às Torres Gêmeas. Mas na realidade, o que acontece? A verdade do que aconteceu. O episódio anterior, no dia 10 de setembro, era o episódio que o Trunks ele ia para a casa do avô dele buscar o radar do dragão. E justamente o Majin Buu e o Mago Babidi estavam ali, e para evitar que eles atacassem o Trunks e impedissem o plano deles, o Goku tentou distrair eles lutando com o Majin Buu. E no caso, o Majin Buu era muito forte. O Goku mesmo, com o poder que ele tinha ali, ele não tinha como distrair o Majin Buu com o seu poder comum, habitual. E aí o episódio acabava dessa maneira, ele falando que ia mostrar
uma técnica nova, né? E o episódio acabava dessa maneira. E na época o Dragon Ball Z terminava mostrando um trecho do que ia acontecer no episódio seguinte. E isso causou uma grande ansiedade das pessoas daquela geração que assistia Dragon Ball Z ali como se fosse mulheres que gostam de novela, entendeu? Ansiosos para ver o que vai acontecer no episódio anterior. E a gente ficou naquela ansiedade, né? No dia seguinte, o Goku ia se transformar no Super Saiyajin 3. E aí a gente foi dormir com essa memória na cabeça, amanhã vai ser bom, amanhã vai ser bom. E aí aconteceu dia 11 de setembro o ataque, e eu lembro de ter acordado e já ligar a televisão. Hoje eu faço um esforço para pensar e lembrar nisso, que estava já acontecendo quando eu liguei a televisão o ataque. Então não foi interrompido o Dragon Ball Z, coisa nenhuma. O Dragon Ball Z nem passou naquele dia. Parece que o ataque aconteceu ali antes mesmo do horário dos desenhos ali, pelo menos do Dragon Ball Z, e já entrou a Globo já fazendo a cobertura daquele evento terrível e, e não chegou nem a passar o desenho. E o episódio que a gente acha que é o que foi interrompido no 11 de setembro, ele na realidade passou no dia 12, no dia seguinte. Então, assim, ninguém teve esse episódio atrapalhado. Então é isso, né? A gente tem uma memória fabricada que foi implantada pelo nosso próprio subconsciente. Não sei dizer o certo, eu não sou nenhum o motivo disso, de como funciona essa sabotagem que a nossa própria mente faz conosco. Mas foi um momento que ele é único, né? Principalmente para um país, para uma geração inteira, enquanto que pessoas mais velhas, pessoas mais novas, que não assistiam o Dragon Ball Z na época, essas pessoas não têm essa memória desse acontecimento, não têm essa memória, não foram impactadas por esse evento, não tiveram essa lavagem cerebral feita sobre eles, sobre um acontecimento que não aconteceu e que foi único para uma geração, foi único para uma faixa etária e na maior parte de pessoas do sexo masculino, porque o Dragon Ball Z sempre foi um anime muito mais com apelo ao público masculino do que feminino. O Dragon Ball clássico já é mais unissexual, né? Tanto meninas como meninos gostavam, porque era mais infantil. Mas o Dragon Ball Z, como sempre foi uma temática mais de luta, geralmente sempre tinha mais um apelo mais para os meninos, né? Então você tem toda uma população de maioria masculina, na faixa etária entre 7, 8 anos até os 20 anos, que era a galera que gostava muito e que esperava por esse episódio. E no Brasil, enquanto que o resto do mundo não tem essa memória implantada e a maior parte dos jovens dessa geração inteira teve sofreu essa autolavagem cerebral. E eu acredito, eu não sou nenhum estudioso, mas pelo pouco que eu estudei sobre e li sobre o subconsciente, eu acredito que o próprio subconsciente sabotou essa memória na cabeça dessa juventude, dessa geração, como uma espécie de tentativa de sistema de defesa, de autodefesa, de autopreservação, para tentar fazer com que uma certa frustração fosse bloqueada pelo subconsciente, com uma memória, implantando uma falsa memória. Isso é muito similar, claro, numa versão um pouco bem simplista do que eu estou falando, é muito similar com o que acontece com pessoas que sofrem traumas e acabam tendo a memória sobre o evento bloqueada e não lembram do que aconteceu e tem uma memória às vezes falsa que surge na cabeça dessa pessoa no passado. Só que o interessante é que o caso do Dragon Ball Z e essa falsa memória do evento do 11 de setembro é uma coisa até meio boba, né? Se a gente pensar por que o subconsciente criaria um sistema de defesa tão caprichado e tão rico, né, na questão de criar uma falsa memória de que você estava assistindo o episódio e que não e foi interrompido pelo 11 de setembro, sendo que nem passou o episódio, né? É como se fosse uma frustração tão grande para aquelas pessoas que estavam naquela ansiedade,
aquela geração inteira que estava naquela ansiedade de ver o que ia acontecer naquele dia, e pelo fato de não poderem ter visto aquele episódio, o subconsciente teve que bloquear que eles sofreram essa tremenda frustração por não ter podido assistir aquele episódio, e aí criou essa falsa memória de que eles chegaram a assistir, mas foi interrompido pelo plantão do ataque, né, que houve em Nova York. Então é isso, eu acho que falei bastante sobre esse evento, mas é muito interessante isso, porque até inclusive isso parece muito de uma outra maneira, né, não tão parecida com o efeito Mandela, mas uma questão muito com essa questão de autossabotagem da nossa mente, né, autolavagem cerebral que a nossa própria mente faz com a nossa consciência, quando nós temos sonhos que eles são tão realistas, né, na sua construção, que muitas vezes eles implantam memórias falsas na cabeça da gente, e a gente acorda, se a gente não parar para pensar muito bem sobre aquela situação, a gente acaba acreditando que muitas vezes que aquele sonho que foi implantado uma falsa memória, a gente até acredita por alguns minutos, segundos, que aquela memória é verdadeira realmente, e fica em choque pensando, caramba, isso aconteceu, isso não aconteceu, isso é muito louco. Então acho que deu para tratar bem dessa temática que eu estava com vontade de tratar sobre ela. Então é isso aí, meus camaradas, meus camaradinhas, vamos até o próximo vídeo aí, falando sobre alguma temática bacana aí. E é isso aí.